Testemunho de casamento restaurado. É realmente lindo viver em sua vontade. Jacinta, como sua restauração realmente começou? Eu levei 5 meses para escrever esse testemunho. Eu peço desculpas por não ter enviado isso há mais tempo, mas eu acredito que o Senhor continua trabalhando em nossas vidas de uma forma incrível. Minha jornada de restauração começou depois que o Senhor finalmente quebrou meu orgulho e eu cometi tantos erros tremendos, e peço que você leia este relato e não cometa os mesmos erros. Depois de descobrir a infidelidade do meu marido terreno, eu fiz uma cena terrível. Eu o acusei, tirei as coisas dele de casa e meus filhos presenciaram tudo isso. Eu realmente senti que tinha todo o direito e contra a vontade dele. Ele voltou para casa algumas semanas depois. Se transformaram em meses de esforço, tentando reconstruir esse casamento que no final foram meses exaustivos, cheios de intrigas, mentiras e eu fazendo tudo o que ele queria, porque ele também acreditava que tinha todo o direito. Finalmente eu não aguentei mais e acabei saindo de casa. E esse erro terrível fez com que ele procurasse outra mulher uma semana depois que eu saí de casa e iniciou um relacionamento público com essa mulher. Quando eu estava longe de casa, eu ouvi a notícia sobre isso e naquela dor eu resolvi procurar um advogado, segundo eu, para conseguir o divórcio o mais rápido possível. Finalmente o advogado nunca conseguiu entrar em contato com meu marido para chegar a um acordo. Então eu procurei outro e ele me disse o seguinte: Senhora, a senhora está passando por uma crise, eu vejo que ainda não está preparada para enfrentar o processo de divórcio. Ele me mandou uma psicóloga e a psicóloga me disse: você tem luz verde para se divorciar e comparecer às minhas sessões. Uma tarde, saindo de uma dessas sessões para começar a aceitar o divórcio, eu fui parar em uma igreja e pedi a Deus com todas as minhas forças: Senhor, me ajude, me ajude. E nunca mais voltei ao advogado ou às famosas sessões com a psicóloga. Eu lembro-me de sair desesperada da casa dos meus pais para ir a uma igreja mais próxima de mim e passar as manhãs e tardes inteiras lá. Eu visitei todas as igrejas da cidade, orando terços, adorando, frequentando a igreja evangélica, pastores, padres, o que você possa imaginar. Sem entender o que estava acontecendo, eu não fazia ideia que se tratava de uma guerra espiritual. Eu não entendia nada, eu só sabia que não queria perder o meu ídolo. Sim, meninas, meu ídolo. Quantas vezes o Senhor esperou por mim, num canto, enquanto eu idolatrava o marido terreno. Eu vivi e respirei por ele, e eu confiei e acreditei que ele deveria me procurar arrependido e humilhado. Era isso que eu esperava. Para mim, era o mínimo que ele poderia fazer. Ao louvar, eu senti claramente o meu quebrantamento físico e espiritual, e no dia seguinte eu peguei meus filhos e voltei para casa arrependida e com medo. O Senhor já havia começado a trabalhar em mim e tirou o meu orgulho, e foi Ele quem me levou de volta para minha casa de onde eu nunca deveria ter saído. Eu ainda achava que o marido terreno ficaria feliz em nos ver e nos levar para casa. Mas nada disso aconteceu. Ele ficou chateado porque estávamos em casa e me pediu para manter distância, pois ele havia decidido viver a sua vida, já que não me amava e iria fazer o que achasse melhor. A graça do Senhor é infinita, e com o pouco que eu conhecia da sua palavra, ele me manteve de pé. Então eu procurei ajuda para casamentos e a primeira opção surgiu com esse ministério abençoado e um livro que me cativou. Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Eu li as primeiras linhas e eu chorei de emoção. Eu caí no chão enquanto eu lia e vi exatamente ali que eu era retratada como uma manipuladora hipócrita, contenciosa, orgulhosa. Bom, tudo de ruim que você possa imaginar, e eu pensei que eu fui a vítima de um homem que me amou e eu decidi colocá-lo contra mim. Eu fiquei com muita vergonha. E ali eu pedi ao Senhor que me acalmasse, que tivesse misericórdia de mim e que me fizesse uma boa mulher, que eu fosse a luz na vida dos meus filhos e do marido terreno. E foi assim que aconteceu, e então tudo começou. Como Deus transformou você, Jacinta, Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. O Senhor tem feito coisas maravilhosas em minha vida. Eu posso dizer, queridas irmãs, que dia após dia o Senhor me dá as suas promessas, os seus milagres. É realmente lindo viver a sua vontade.
Há um parágrafo no livro de Erin que diz: o que faríamos para recuperar o nosso casamento? Até acreditar e ter fé em algo que não vemos. E foi assim que eu me voltei com todas as minhas forças para o Senhor. Eu aprendi a louvá-lo, a orar, a jejuar e vi como ele realizou os meus desejos instantaneamente. Quando eu aprendi a deixar ir o marido terreno e buscar ao Senhor, o meu marido celestial me devolveu o seu coração, exatamente 40 dias depois da minha luta. Eu lembro com tanto amor e sinto falta daqueles momentos em que meus filhos me acompanhavam e se prostravam no chão e oravam com suas palavras pelo Pai e cantavam no chão completamente prostrados, convencidos e amando ao Senhor. Foram dias verdadeiramente perfeitos e nunca me faltou nada. Quais os princípios da palavra de Deus ou os nossos recursos, Jacinta, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? O mais importante é que quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não terá mais ídolos. Afaste-se e deixe ir. Isso foi tão maravilhoso que em tanto tempo que eu me dediquei a isso, eu não percebi quando o Senhor tirou todas as lembranças ruins, as palavras, as coisas que eu ouvi, que eu vi. O Senhor pegou tudo e depositou nas profundezas do mar. Nunca mais Ele me devolveu nenhuma lembrança ruim. Outra coisa, não saia de casa, porque a mulher que faz isso tem os pés ansiosos para sair de casa. Quando eu li isso no livro, foi um tapa na cara e meu orgulho ficou ainda mais quebrado. Embora o meu marido tenha sido duro comigo, durante aquele período de batalha, eu cuidei das suas roupas, eu passei-as com amor, eu fiquei grata por estar de volta em casa. Antes, durante 15 anos de casamento, eu nunca cuidei da roupa dele. Agora eu cozinhava e servia para ele com amor e na minha cabeça eu dizia, às vezes chorando, porque houve muitos momentos muito humilhantes onde eu disse, Senhor, é você, meu Senhor. E essa ideia me fez imaginar que aquele que estava à mesa era o meu Senhor. Eu aprendi a ficar calada, a ser prudente, a ser obediente. Em algum momento, mesmo vendo ações do marido com outra mulher, mas eu aprendi a ficar calada em oração. Aprendi a louvar o seu nome em oração e louvor. Jacinta, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Eu lembro que naquela época o marido bebia muito e veio. E embora ele bebesse bem, nunca causou problemas nem nada parecido. Ele sempre ia para a cama tranquilo. Dessa vez, naquela madrugada, ele levantou de repente e chorou muito e ameaçou se matar, porque disse que era um homem mau e pegou uma faca. Foi quando eu realmente soube quem era o inimigo. Eu fiquei cheia de medo, eu não sabia o que fazer. Eu lembro-me de dizer, Senhor, salva-nos, ajuda-me. E eu comecei a recitar o Salmo 91, e ele largou a faca e voltou para a cama, e dormiu como um bebê. Durante esse tempo de batalha, o Senhor cuidou do marido terreno todas as noites, e no final do dia, o Senhor o trazia são e salvo, pois ele bebia muito, e quando ele chegava, eu lembro-me de esperar ele adormecer, e eu levantava para adorá-lo e agradecer pelo que ele fez por nós. Muitas vezes, eu adormeci no chão chorando, orando e louvando-o. Hoje eu me lembro daqueles dias, eu me emociono, eu tenho vontade de chorar só de lembrar do amor infinito que ele me deu. Jacinta, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Depois que o coração do marido se voltou para mim, nos mudamos para outra cidade. Porém, outra mulher visitou o marido na minha cidade atual e ele também foi trabalhar na cidade velha, o que foi muito doloroso. Quando um dia pela manhã, o meu amado Senhor me pediu para jejuar por 21 dias, e sem entender, eu comecei a jejuar depois de 2 dias, eu estava orando pela outra mulher, pedindo misericórdia para ela, pedindo que ela fosse feliz, que encontrasse um homem que a amasse e lhe desse felicidade. Bem, 18 dias se passaram e o marido chegou para mim e me disse que estava saindo de casa para sempre. E eu simplesmente me prostei em oração e não demorou muito. O amado Senhor me acordou às 4 da manhã e era o marido pedindo para voltar para casa. E no dia seguinte ele voltou. E alguns dias depois ele me disse que o Senhor o acordou na manhã com uma angústia e uma dor inexplicável pelos nossos filhos. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Jacinta. O seu marido simplesmente apareceu.
você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Depois do tempo de separação que eu causei, eu voltei para casa envergonhada e a minha briga foi com o marido em casa. É uma batalha muito difícil, mas quando eu me concentrei apenas no meu Senhor, em adorá-lo e morrer em minha carne, dia após dia eu abandonei o marido terreno. Cada dia foi um salto enorme depois de tantos insultos. Agora ele me conta a cada momento que ficou admirado pela minha tranquilidade, pela paz que eu transmiti aos meus filhos e nas minhas orações. Jacinta, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que te ajudou? Queridas noivas, fujam dos falsos conselhos e das lutas na carne e do que o mundo diz. Abrace fortemente este lindo ministério. Aqui são oferecidos para nós recursos 100% testados pela eficácia do seu material. São livros, vídeos, cursos e muito mais. Somos muitas famílias que o Senhor trouxe de volta à vida através desses livros abençoados. Não deixe de lê-los. Esses livros foram feitos e ensinados exclusivamente por Deus, que usou a Erin como recipiente junto com seus testemunhos. Jacinta, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Ah, sim. E de qualquer forma, Jacinta, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Queridas noivas, o melhor desta difícil provação que vocês estão passando agora é encontrar e conhecer o seu marido celestial. Esse lindo marido cuidará de você, devolvendo-lhe um homem que a ama e cuida de você. Dos pedaços que sobrarem de você, ele os recolherá e te fará ser transformada em uma linda e sábia mulher. Não tenha medo. Apenas acredite, confie, ore, jejue. Não se canse de louvá-lo e fique quieta e tome o seu lugar. E apenas observe enquanto o Senhor dos Senhores, Jeová, o Rei dos Exércitos, vencerá a sua batalha. Apenas ore e continue em oração, querida noiva.